Fala galera, e aí, beleza? Estádio Quadrão, seu canal de notícias daqui de torcedor para torcedor, passando para a gente fazer aquele nosso giro de notícias. Hoje é quinta-feira, dia 18 de abril, e nós vamos falar de Bahia. Bahia, time profissional que treinou hoje, fez o primeiro treino visando o Bavi do domingo, e o nosso time sub-20 brocou o Cruzeiro no Brasileirão da categoria. É sobre isso que nós vamos falar, sub-20 e profissional, valeu? Então, a gente vai partir. Mas antes de partir, a gente sempre tem aquele nosso jabazinho básico, né? Se você não é inscrito, ó, dê essa moral pra gente. Nós estamos querendo aqui, ó, chegar aos 5 mil inscritos e aí a gente depende de você que não é inscrito. Ajude a gente, inscreva-se no nosso canal e se você já é inscrito, ative o sininho das notificações, que aí vai ajudar a gente a ficar grandão, valeu? Então agora partiu. Vamos lá. Primeiro vamos falar dos meninos, vamos falar do nosso sub-20. Sub-20 que conseguiu mais 3 pontos e o Bahia publicou aqui, ó, mais 3 pontos. Bahia bate Cruzeiro por 1-0 no Brasileirão sub-20, tá aí a foto da garotada. Jogo foi no Pituaço, certo? Os Pivetes de Aço venceram a segunda consecutiva no Brasileirão sub-20, tá? Nessa quinta-feira, dia 18, hoje, em Pituaçu, o Esquadrão derrotou o Cruzeiro por 1-0. O único gol foi marcado pelo atacante João Coni na etapa inicial. O treinador Rogério Ferreira, nosso treinador do Sub-20, utilizou Pedro, Robert, Daniel, Cauã Davi, Rafael, Sidney, Paulo Souto, Vitinho, Roger Gabriel, João Coni e Thiago. Claro, tiveram as substituições, então o Gerald entrou, o Lucas, o Juan Pablo, o Wendel, o Alifer e o Fred. Então agora o Tricolor tem 6 pontos. Próximo desafio vai ser fora de casa. Bahia vai a Porto Alegre e joga contra a equipe do Internacional. Sobre isso aqui, né? Depois desse triunfo, a gente tem aqui a seguinte classificação, ó. Bahia em quinto colocado com 2 triunfos seguidos e uma derrota. O Bahia perdeu a primeira partida jogando em casa, venceu no Rio e vence agora jogando em casa em Salvador. Próximo jogo, o quarto jogo, o Bahia vai a Porto Alegre. Tá? Primeiro colocado é o Palmeiras, com 3 triunfos, seguido do Grêmio com 3 triunfos. Aí nós temos o Santos, que tem 7 pontos, 2 triunfos, 1 empate. Fortaleza também com 7 pontos, 2 triunfos, 1 empate. E aí nós temos o Bahia com 2 triunfos, 6 pontos. Então, parabéns aos nossos moleques do Sub-20, nossos pivetes de aço, que eles consigam, ó, partir e chegar bem longe. Importante também, a gente viu aí o Roger Gabriel, o Paulo Souto, os meninos do Sub-20 que, por enquanto, não tem espaço no time titular, e aí segue jogando no Sub-20, ganhando experiência, ganhando rodagem, ganhando minutagem para, quem sabe, ou esse ano, ou no próximo ano, já está aí jogando com os profissionais, beleza? Vamos aproveitar aqui, ó, vamos colocar um pouco a palavrinha dele. Bahia venceu por 1-0. Nós vamos colocar o Rogério Ferreira, um trechinho do Rogério Ferreira falando sobre o time sub-20. Vamos lá. Foi um jogo muito disputado, como a gente já imaginava, né? Uma equipe muito boa do Cruzeiro. E acho que no primeiro tempo, entre algumas oscilações, a gente teve uma superioridade, tinha possibilidade de fazer mais de um gol e acabou achando o gol numa jogada meio improvável e voltou para o segundo tempo entendendo que sofreria se a gente ficasse só defendendo e criamos mais algumas oportunidades no início do segundo tempo e com o passar do tempo, o cansaço chegando, o Cruzeiro também tendo que se atirar, acabou levando a gente para ficar no nosso campo muito tempo e acho que a gente soube fazer um trabalho defensivo importante ali, conseguir segurar o resultado. Foi importante para a gente saber sofrer e dar sequência aí ao campeonato. Assim, a gente tem a ideia de permanecer no G4 o tempo inteiro. É um campeonato que está muito equilibrado, né? Os placares são curtos, todo mundo tirando ponto de todo mundo e é fundamental a gente ter essa regularidade, né? Então a gente pensa no desempenho, se a gente seguir desempenhando, entregando da maneira com que a gente está, tem uma chance de estar sempre nesse G4, esse é o nosso objetivo. É um time que
vem amadurecendo, vários deles ano passado já jogaram o sub-20 com uma idade menor, e eles estão criando essa casca. Os atletas que chegaram também se identificaram rapidamente com o grupo, e é fundamental. A gente sente uma coesão, a gente sente uma irmandade e um desejo de representar o Bahia muito grande. Tá aí, né? Tá aí o depoimento do nosso técnico Rogério Ferreira, como ele falou, que o Bahia continue, siga em frente aí do G4. Então, do sub-20 é isso, partiu. Agora nós vamos falar do profissional. Vamos lá. Para a gente falar do profissional, nós vamos direto jogar imagens aqui. A gente já tem aí imagens do treino do dia de hoje. O time do Bahia que se reapresentou hoje, né? Então, Bahia iniciou a semana aí. Bahia jogou na terça, folgou na quarta, volta na quinta-feira. Então, Bahia volta hoje com as atividades com foco no Bavi no domingo, próxima rodada do Brasileirão. Então, o grupo participou de uma ativação na academia. Basicamente, Bahia sempre faz aquele treino na academia e em seguida faz um trabalho em campo, né? Time do Bahia, segundo a informação, a comissão técnica organizou uma atividade técnica com 12 jogadores em cada equipe e um número específico de passes a ser cumprido. Então, foi um treino técnico, né? Quem começou contra o Fluminense só esteve em campo nesse primeiro momento. Logo depois, eles retornaram para fisioterapia e academia. Então, quem jogou mais de 45 minutos fez só uma parte do treino. Aí, os demais jogadores participaram de uma atividade com bola, né? E somente isso. Acevedo e Rian seguem aí fazendo trabalhos na academia. Ou seja, esses dois seguem na recuperação, certo? É uma coisa importante também, o Rogério Ceni no dia de hoje fez um trabalho específico com zagueiros e laterais. Então, treino técnico para os zagueiros e para os laterais. O time fez o treino hoje, né? Então o time vai treinar na quinta, treina na próxima sexta, né? E provavelmente na sexta-feira o Rogério Ceni já vai mais ou menos desenhar como a equipe vai jogar. E no sábado o Bahia deverá fazer pela manhã o último treinamento visando a partida contra o Vitória. Lembrando, né? O Bahia vai fazer agora uma sequência de 3 jogos em Salvador. Então, só jogando na tela para vocês aí. Bahia enfrentou o Fluminense em Salvador, aí enfrenta o Vitória em Salvador, né? Só que mando de campo do Vitória. Aí o Bahia vem pela Copa do Nordeste, enfrenta o CRB em Salvador na quarta-feira e na semana seguinte, no final de semana seguinte, o Bahia pega aí o Grêmio, tá? E logo depois disso nós temos a Copa do Brasil. Então, Bahia tem uma sequência aí grande de jogos em casa, jogando em Salvador. Ou seja, pouco deslocamento para o nosso tricolor. E por falar no nosso tricolor, né? Time do Bahia, a rodada aí, ela vem se finalizando, né? Rodada 2, Bahia venceu, a gente já falou sobre isso, mas deixa eu só abrir aqui a tabela para mostrar para vocês. Né? Tabela do Brasileirão, com praticamente finalizada a rodada 2. E está aqui na tela. Flamengo em primeiro, 2 triunfos. O Internacional também venceu 2. Aí nós temos Juventude e Bragantino, que ganhou 1 e empatou 1. Cruzeiro também ganhou 1 e empatou 1. Fortaleza venceu a primeira e empatou a segunda. Aí nós temos os times que venceram a primeira partida. Atlético Paranaense, Grêmio, Vasco da Gama, que venceu a primeira e perdeu essa segunda. E o Bahia, que perdeu a primeira e venceu a segunda. Então, Bahia hoje está aí listado na 10ª posição, né? À frente de Palmeiras e Criciúma. Aí nós temos com 2 pontos aqui, Atlético Mineiro, empatou 2, Fluminense, que empatou a primeira com o Criciúma, não, com o Bragantino, né? Botafogo, que empatou 1,
Atlético Goianiense aqui, que os dois seguem empatando. Então, no momento que a gente está gravando esse vídeo, Botafogo e Atlético Goianiense seguem empatando. Com isso, a gente tem na zona lá da brincadeira, Corinthians, Vitória, São Paulo e Cuiabá. São Paulo perdeu 2, o Cuiabá perdeu a primeira e não jogou a segunda da mesma forma que o Vitória. Ou seja, esses dois times, ao final, final da segunda rodada, eles não vão sair da zona de rebaixamento. Claro, eles vão ficar devendo aqui, vai todo mundo finalizar rodada 2 e Vitória e Cuiabá ficarão ainda na rodada 1. Então, Bahia está na 10ª posição, a depender do resultado aí de Botafogo e de Atlético Goianiense, pode ser que o Bahia caia uma posição, mas o Bahia deve encerrar essa segunda rodada entre 10º e 11ª colocação. A gente fala com vocês aí sobre isso quando a rodada encerrar. Provavelmente na sexta-feira, quando a gente falar sobre o dia do Bahia, a gente fala sobre o fechamento da rodada. Valeu? Então, é isso aí. Esse foi o dia do nosso esquadrão. Sub-20 brocando e profissional começando os treinos para o Pavi do Brasileirão 2024. Valeu? Estádio Esquadrão, a gente se despede e fica por aqui. Lembrando a vocês que, se vocês não são inscritos, deixe R$1 de moral, inscreva-se no nosso canal, ajude a gente a crescer aí. Valeu? Um abraço e já fui!